Aqui agora eu coloquei uma questão interessantíssima, que ela envolve tanto estado de agregação quanto análise gráfica. E o enunciado diz: os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 2, estado sólido, líquido e gasoso. Lembrando que a diferença entre os estados de agregação está na energia cinética das suas moléculas. Quanto maior a organização, menor a energia cinética, a energia de movimento. Aqui eu só tenho movimento vibracional. Elas não se movimentam, só vibram. Aqui o movimento é maior do que aqui. Porém, elas ainda estão atraídas. E no estado gasoso, a energia cinética, a energia de movimento, é máxima. As moléculas estão livres. Tranquilo? E aí continua. Por outro lado, as mudanças de estado físico desse mesmo material são representadas por meio da curva de aquecimento, que correlaciona valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sob a forma de calor, apresentada na figura 2. Então, cuidado que ele coloca o gráfico e já, temperaturas de 0 a 100, ou seja, variação de menos 20 a 100 graus ou acima, né? Se eu vou analisar a figura E, já ultrapassou os 100 graus. E continua enunciado: uma relação entre os dados da figura 2 e os estados de agregação da figura 1 permite estabelecer que, e aí vem as alternativas. Bem, quando eu olho para cá, eu estou analisando, lembra da análise gráfica que a gente viu lá na página de teoria, de propriedades da matéria. Como aqui o gráfico apresenta, temperatura constante em 0 graus, fusão. Aqui o gráfico apresenta temperatura constante em 100 graus, ebulição. Gráfico que apresenta tanto fusão quanto ebulição, temperaturas constantes, patamares, eu tenho certeza que é uma substância pura. Mistura não vai apresentar patamar de fusão e de ebulição. Somente patamar de fusão na mistura eutética. Somente patamar de ebulição na mistura azeotrópica. E uma mistura simples, comum, não apresenta nenhum nem outro. Lembra disso? Se não lembrar, dá uma rememorada. Porém, quando eu continuo olhando para o gráfico, ou melhor, além disso, continuando a olhar para o gráfico, eu vejo que a temperatura de fusão é 0 graus. Eu vejo que a temperatura de ebulição é 100 graus. Isso me leva a uma substância que isso aqui, ponto de fusão e de ebulição, servem como parâmetro de propriedade física. E somente a água apresenta tal propriedade, ponto de fusão 0 graus, ponto de ebulição 100 graus. Então eu posso afirmar que essa substância é água. Então eu já sei que se aqui é a fusão, de menos 20 a 0 graus até chegar a zero, ou seja, a letra A substância, a água, está no estado sólido. Na letra B, na fusão, eu tenho o estado sólido passando para o estado líquido. Então, coexistem dois estados, sólido e líquido. Toda substância passou para o estado líquido, a temperatura volta a subir, então aqui tudo é líquido, nessa subida aqui, até atingir 100 graus. Quando a água atinge 100 graus, ela começa a ferver, entra em ebulição. Então, coexistem estado líquido e gasoso. Toda a água passou para o estado gasoso, a temperatura volta a subir, então a letra E é gás. Então, quando eu correlaciono, eu venho direto, para a letra C, o ar é sólido, o B, sólido líquido, está aqui, o C não tem, mas seria líquido, o D não tem, mas seria líquido gasoso, e a letra E é gasoso. Então, direto, aqui eu não vou nem discutir, direto a letra C é a nossa resposta. Viu que show, gente? Pô, muito show, né? Aí eu coloquei a água pura, e por que eu coloquei água pura? Por causa dessa propriedade, patamar na fusão, patamar na ebulição, fusão 0 graus, ebulição 100 graus, só pode ser a água. A água pura, a pressão de uma atmosfera, abaixo de 0 graus é sólido.
De 0 a 100 encontra no estado líquido e acima dessa temperatura se torna gasosa. Claro que eu não entrei em detalhes aqui com ponto de fusão e ebulição. E agora você já sabe. Valeu, gente boa. Daqui a pouco a gente está de volta.